Neste tutorial veremos como fazer um efeito simples de um portal usando aqui texturas para criar o recurso desejado. Eu vou usar a versão 2.93, vocês podem usar qualquer versão após a 2.8. E esse tutorial ele é baseado numa pesquisa que eu fiz no canal chamado FX Infinity, que vai nos dar aqui mais ou menos uma ideia de como fazê-lo. Eu vou adicionar na área uma mesh círculo e vou olhar a mesh por cima. Vou aproximar, vou entrar aqui no modo edição com Tab e vou aplicar nele uma face. Eu vou aplicar nesse objeto aqui um material simples, que vai ser um material no estilo aqui Emission. E aqui eu vou pedir a vocês o seguinte, que vocês gerem uma nova janela a partir da de cima. Como? Botão direito aqui até se transformar num cursorzinho, pressionar o botão esquerdo, arrastar, eu gero uma nova janela aqui idêntica à de cima. Na de cima eu vou encostar o cursor do mouse e vou usar o scroll para diminuir e vou olhar essa janela aqui com o modo aqui chamado renderizado. Ele tem um plano cinza, eu vou mudar isso clicando em Word, Color, vou deixar essa coloração de fundo com um tom escuro. Agora nessa janela de baixo eu vou usar o painel para criar os nodes para gerar o efeito que eu preciso. Então o que eu preciso aqui é, na verdade, mudar o painel para o modo Shader Editor. Ele já traz aqui os dois nodes iniciais, o de saída e o node Emission. Se vocês olharem aqui material, foi o node que nós aplicamos. Se eu desabilito aqui, eu tiro o material. Se eu habilito, eu coloco o material. Eu vou fechar essa tarja aqui da direita, usando a tecla N. E vou trazer esse material output cá para a direita e o Emission também. E vou deixar um espaçozinho porque eu vou ter que adicionar um node aqui de mixagem, um shader, mix shader. Ele ligou de forma automática os dois nodes, o de saída e o Emission, mas eu vou alternar essa entrada shader aqui, colocando no de baixo. Vamos adicionar outro node shader, eu vou usar aqui o Transparent BSDF, deixá-lo aqui, e vou conectar o BSDF dele no shader do Mix Shader. Vamos então adicionar outro node de conversão, que é o Converter Color Ramp. Vamos conectar o color dele aqui no Emission e vamos dar uma força para esse Emission de 3 e vamos ligar o alfa dele lá no Factor do Mix Shader. Vamos alterar o linear aqui para o modo B-Spline e eu vou usar o scroll para aproximar. Nós vamos mudar a posição dessas setinhas aqui. Eu vou encostar o cursor na que tem um tom escuro, colocá-lo aqui no meio e vou selecionar que tem um tom claro, vou colocá-lo totalmente aqui à esquerda. Vou diminuir essa distância e com o clique na setinha de tom escuro eu vou clicar aqui no seletor e vou diminuir esse alfa aqui para 0. Pronto, eu vou usar o scroll, vou selecionar os nodes, vou trazer um pouquinho mais aqui para a direita para dar espaço. E vamos adicionar outro node, vai ser o node Texture do tipo Wave, que é o node que provoca o efeito de ondas. Eu ligo a saída Color dele com a entrada Factor do Color Ramp. Vou mudar aqui de bandas para Rings, que são anéis. E o eixo que está aqui para a nossa direção é o eixo Z, como vocês podem ver, tá vendo? Então eu vou mudar aqui de X para Z. Criados anéis, vou trazer esse node um pouquinho para cá. Eu vou adicionar o penúltimo nó, que vai ser um node do tipo Vector Mapping, que é um nó de mapeamento. Vou colocar à esquerda do Wave e vou ativar a saída dele Vector com a entrada Vector do Wave Texture. Por último, eu vou adicionar um node Import, que é o node de entrada do tipo Texture Coordinate. Vou deixá-lo aqui e vou ligar o Object com o Vector. Pronto, agora nós vamos gerar o efeito que nós precisamos. Antes disso eu vou pedir a vocês que vocês cliquem na guia de materiais e corram com o scroll do mouse até a opção chamada Settings. Ela está usando o Blend Mode aqui no modo opaco. Nós vamos alternar isso aqui para o modo chamado Alpha Blend, tá? Para dar o efeito que precisamos. Mas vou fazer o seguinte, vou
Trazê-lo para cá, usar o scroll. Aqui em Scale, nós vamos diminuir esse fator até que ele chegue numa proporção aqui. Aí vocês vão ter que definir mais ou menos a escala que vocês querem, tá? A distorção aqui, vocês podem usar uma distorção maior, vou deixá-la aqui em 6. E em Detail Scale, nós vamos usar aqui um fator para gerar a distorção que nós queremos no nosso portal. O Scale aqui nós vamos aumentar, vamos deixar aqui nesse ponto para imitar um portal. E vamos mudar a cor de tonalidade, clicando na setinha de tom branco. Vamos usar aqui uma cor com a tonalidade um pouco azul. Notem que quando eu clico aqui na guia Show Overlays, esse círculo ele está interagindo de uma forma um pouco estranha. Então eu vou modificar o Scale para 0.5 e eu tenho mais ou menos o efeito do portal que eu quero fazer. Agora nós vamos criar na timeline a condição que nós precisamos para gerar a animação do portal. Eu vou clicar no frame 1, vou clicar com o botão direito aqui e vou inserir keyframe. Ele gera uma chave de animação aqui, pessoal. Vou então vir no 250 e vou movimentar apenas os graus do eixo Z, que é o eixo que está apontando para mim. Vou deixá-lo aqui em 90 graus. E vou usar Insert Keyframes. Gerada essa chave, se eu der um play, vocês vão ver ó, nosso portal fazendo a movimentação no sentido horário. Agora, se eu quiser fazer aqui a mesclagem dessa névoa no efeito, eu vou usar animações pelo Detail Scale. Então aqui no frame 1, eu uso aqui ó, 17.5, vou inserir o keyframe. No frame, que é o frame, eu vou, para dar essa movimentação como se fosse uma movimentação externa, vou usar a segunda chave e por último eu vou usar aqui, vou sentido contrário, vou usar aqui o Insert Keyframe. Se dermos animação, temos aí a animação como se fosse um portal, usando texturas procedurais de forma simples e prática. Agora a gente pode ocultar essa janela como? Eu posso encostar o cursor aqui bem no canto direito, pressionar o botão esquerdo, ele vai ter uma setinha indicando para baixo. É a janela que ele vai deletar. Eu solto o botão esquerdo, ele me gera aí ó, o nosso portal dando player. É dessa forma que vocês vão ter o efeito. E lá no material, se vocês usarem aqui o Emission, tá vendo o Shade Emission? Vocês podem alternar ó, essa cor para fazer o efeito do portal aí desejado. Bem simples e bem prático, né, pessoal? Então, para vocês experimentarem os nodes. Fica a dica, até o próximo.